O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Quem Soltou o Pum, de Blandina Franco e José Carlos Lolo, editado pela Companhia das Letrinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Esse é o videocast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Aqui, a gente usa o repertório dos clubes de leitura Redelê para apresentar as obras literárias para todas as infâncias, sempre com aquele olhar de leitor apaixonado que não se aguenta e quer contar para todo mundo os livros que ele gosta. Eu sou Patrícia Urbach, autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e eu estou aqui com a Nina Brondi, que é coordenadora da Redelê, facilitadora dos clubes de leitura mais disputados da nossa comunidade, criadora do Mar de Histórias e agora também autora. Nina, chega mais e conta pra gente como é que é a sensação de pôr um livro no mundo. Ai, Pati! Olha, sejam todos bem-vindos para esse nosso videocast. E eu acho que eu posso dizer que é a sensação de colocar um bebê livro no mundo e também colocar, né, esse nosso videocast tão sonhado, imaginado, aqui, ó, no ar, para a gente encher o povo de inspirações literárias. E hoje o nosso papo é sobre um livro que eu adoro, de dois autores que eu adoro, amigos queridos, é Quem Soltou o Pum, que foi escrito pela Blandina Franco e divertidamente ilustrado pelo José Carlos Lolo, que é marido da Blandina. Então, Nina, acho que é seguro a gente dizer que eles soltaram esse pum juntos e que não foi só um, né? Ô, Pati, esses dois soltaram um pum de sucesso, acho que a gente pode dizer isso, né? Porque Quem Soltou o Pum é uma coleção literária que faz sucesso com todas as idades e fez, sim, muito sucesso nos nossos clubes de leitura. O Pum chegou e se espalhou entre todos, e essas novas obras, né, que foram surgindo depois do Quem Soltou o Pum, elas já foram chegando nesses nossos educadores que ficaram curiosos para conhecer. Ah, que maravilha! A coleção é divertida mesmo, né? E acho que é engraçado você falar isso, do encantamento dos professores. A gente acha que só criança vai se divertir, mas não, né? Nina, por que acho que é legal você contar para as pessoas que estão ouvindo a gente que critérios você usou para escolher esse título? Ai, Paty, ó, uma das coisas é que nos nossos clubes de leitura a gente sempre tem um fio condutor que é para pensar a curadoria do mês. E o PUM veio dentro do fio condutor o brincar como linguagem, como direito e como forma de estar no mundo. Então ele chega nesse lugar de proporcionar uma experiência de leitura divertida. Que é brincante, né? Brincante, Paty. E eu acho que é isso, né? A gente poder fazer uma leitura com um grupo de educadores, mostrando também esse lugar da literatura como forma de leveza, como forma de risada, como diversão em sala de aula, sem pensar que a literatura tem que vir com algo moralizante ou para ensinar algo. Então, resgatar esse lugar da leitura como uma grande brincadeira a partir das imagens e das palavras, isso é incrível, né? Incrível. Acho que é aquela coisa, né? Esse livro serve para quê? Esse serve para divertir, né, como deveria ser, né? Serve para encantar, serve para a gente pensar em outras coisas, pensar nas linguagens e tal. Mas eu vou querer que você fale um pouquinho, né, dessa relação palavra-imagem, porque acho que nesse livro é muito forte, mas o livro foi lido em dois clubes de leitura diferentes, com dois grupos diferentes de professores, que têm cada um sua personalidade, né? E aí, o que você percebeu ali de diferente nas leituras e nos comentários desses educadores? Paty, essa experiência de vivenciar a leitura com grupos diversos é muito incrível, porque daí a gente entende o quanto uma obra ela tem leituras múltiplas. Então, dentro desse nosso fio condutor, a ideia era o brincar, mas a forma como cada grupo de leitores, né, vai encontrando um caminho dentro da obra, e aí entra justamente nisso que a gente falou, né? É essa possibilidade do texto
verbal junto ao texto visual, proporcionando leituras diversas. Então, a gente viveu uma experiência que foi muito divertida, que foi uma educadora que estava lá no corre do final do dia, preparando o jantar para o filho, e que ouviu... Vida real. Vida real, que é o que acontece aqui na Redilê, que a gente Todo sabe que dia. tem gente no carro, tem gente em vários lugares, no ônibus, e ela foi ouvindo a leitura, mas sem olhar as imagens que a gente vai passando. Uhum. De repente, ela chegou na câmera e falou: gente, que pum é esse que vocês estão falando? Não está funcionando para mim. Não, eu não estou entendendo. E aí, a hora que ela se deparou com a imagem do pum, cachorro, e criando toda aquela confusão, ela falou: agora eu entendi esse negócio que vocês estão falando de diálogo entre o texto verbal e o texto visual, porque é isso, eu entendi, eu estava achando que o pum, eu não sabia quem era esse pum. Então, Muito essa bom, foi muito uma bom. experiência que foi muito divertida e uma forma de entender esse lugar do livro, né, Paty? Foi Acho que muito é legal a gente mostrar. Não sei se todo mundo. Eu sei que o Pum é talvez o cachorro mais famoso desse país, mas acho que vale a pena a gente mostrar, né? E contar um pouco como é que a palavra e a imagem se articulam. Você tem aí o livro, Nina? Senão eu estou com ele aqui também. Eu tenho, ó. Ah, você tem o Pum na escola. Eu tenho aqui, ó, o Eu Quem tenho a Soltou o coleção, Pum. tá? Ó, coleção completa para esnobar. E, aliás, Paty, isso é um ponto que a gente também conversou, sabe? Que é pensar a importância das coleções para efetivar o vínculo com a leitura desses leitores, né? Não só crianças, mas dos leitores, Uhum. porque a partir do momento que ele se identifica com uma primeira obra, quando o segundo chega, o leitor já tem um vínculo com esses personagens e está curioso para conhecer os novos personagens, né? E Então, mais que o Pum aprontou, né? eu quero saber o que vai acontecer, eu quero ver se vai aparecer personagem novo. Então, isso está ali na formação desse leitor, e essa obra, ela traz aqui essa possibilidade de leitura, que é começar dizendo: meu melhor amigo é o Pum. E aí, a gente tem aqui, ó, que é esse Pum deitadinho, com o potinho de alimentação dele e tendo nome. Então, a importância dessa leitura de imagem para a compreensão final da narrativa, né? Que foi o que aconteceu com a nossa educadora, que estava lá dando comida, falou: gente, que tanto pum! É muito bom isso, e tem uma forma de falar dessa relação palavra-imagem no livro ilustrado que eu gosto muito, que é a ideia de que o livro ilustrado é aquele que, se você ouvir no rádio, não funciona. É exatamente o que essa professora viveu, né? Porque só ouvir o livro-imagem, ele não funciona. Por quê? Porque eu preciso ver para entender, porque a narrativa nasce da combinação das duas linguagens, né? Achei esse exemplo maravilhoso, Nina, E porque sabe, mostra Paty, mesmo. E Fala. sabe que, assim, a gente pensar, né, essa experiência diversa na leitura, de, por exemplo, em um grupo, uma professora, uma educadora de primeiro ano falou: eu levei essa obra para minha sala e as crianças enlouqueceram, eles riram muito, eles acharam incrível que eu, enquanto educadora, estava ali falando sobre pum, de uma forma aberta e livre, como deveria ser, e o quanto essas crianças, depois, elas libertaram a imaginação para pensar outros lugares que eles gostariam de soltar o pum. Então, essa foi uma experiência no É primeiro ano. muito legal isso. Eu fico pensando que é um livro muito bom para aquele momento quebra-gelo, né? Aquele momento de o professor querer se aproximar da turma, ou que está todo mundo muito quieto, tem alguma coisa ali que você precisa mexer, precisa dar risada, precisa quebrar né, a dureza de alguma situação, ou do começo do ano, vai saber, né? E de pensar, né, nessa criação de vínculo, desse aluno se identificar com esse professor, esse estudante, né, se identificar com o professor que está ali falando com ele sobre Pum. E uma outra experiência que foi muito legal, Paty, que foi uma educadora de 5º ano, que a partir da leitura do Pum, ela trouxe essa reflexão para o grupo dela, para falar sobre
essas coisas que acontecem normalmente com a gente. Então, dos puns que escapam, e será que a gente vai querer colocar uma outra pessoa numa situação constrangedora? Do cheirinho que sai embaixo do braço, que no 5º ano é ali o meio que vai acontecer com todos eles, e a forma como isso pode ser acolhido enquanto grupo. Então, de poder brincar com essas palavras e com essas situações, que são coisas delicadas nessa faixa etária, né? E daí, de repente, a gente fica pensando, esse livro só para criança muito pequena e tal, fala de pum, porque criança pequena adora escatologia, né? Adora falar de pum, de cocô, de meleca. Mas aí estamos vendo essa referência da professora que trouxe dentro de um outro contexto e quebra aquela, sei lá, as vergonhas de um jeito que já chega abrindo a porta, né? Enfim, que facilita para que esses jovens, esses adolescentes do 5º ano consigam falar, né, falar abertamente sobre situações que estão acontecendo com todo mundo, mas que às vezes são constrangedoras e que eles ficam, né? É sempre mais fácil falar na terceira pessoa, né? Fala do pum, fala da tia, fala do pum. Aliás, a gente tem aqui, né, a tia Clotilde, gente, que quem não conhece a tia Clotilde precisa conhecer, porque é uma coisa muito divertida, muito, muito. Maravilhoso, maravilhoso. Nina, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Esse foi o nosso Redelendo. E ele entrou por uma porta, saiu pela outra, e semana que vem a gente conta a outra. E para quem quiser conhecer outras obras dos mesmos autores, nós da Rede Lê indicamos Os Pombos, Ernesto e Vovó Não Sabe Mais Nada. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.